Cada detalhe importa. E cada caso pode mudar tudo. A quietude da madrugada no interior do Paraná esconde segredos que a Terra insiste em não revelar. Mas as últimas 2 semanas trouxeram uma reviravolta que pode finalmente romper o silêncio de 30 dias de angústia. O relógio corre contra o tempo enquanto 2 famílias vivem o pior dos pesadelos, aguardando respostas que parecem flutuar em uma névoa de incertezas e pistas inconclusivas. Recentemente, a centenas de quilômetros do local onde o mistério começou, uma ação policial coordenada abalou as estruturas de uma pequena comunidade no estado de São Paulo, trazendo à tona novos elementos que conectam a fuga de um homem procurado a uma rede de apoio financeiro silenciosa. O paradeiro de 2 jovens de 18 anos continua desconhecido, mas os investigadores acreditam ter encontrado elementos cruciais para desvendar o mistério. O que a polícia descobriu nos últimos 15 dias traz um novo e importante direcionamento para as buscas, embora o suspeito continue à solta e o paradeiro das jovens ainda seja uma incógnita. Antes de avançarmos nos novos detalhes revelados pela polícia, gostaríamos de perguntar se você sabia que mais de 70% das pessoas que assistem ao Fatos Investigativos não são inscritas no canal. Por favor, inscreva-se agora mesmo, deixe o seu gostei e comente suas impressões sobre este mistério. Se você quiser apoiar diretamente a produção das nossas investigações, sinta-se à vontade para utilizar o botão Valeu, o botão Hype, o código que aparece na tela ou conferir as indicações especiais de produtos que deixamos no comentário fixado. A primeira grande pista que chocou a opinião pública nas últimas semanas foi a prisão temporária de uma jovem de 23 anos na cidade de Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo. Esta ação, executada pela Polícia Civil do Paraná com apoio da Polícia Civil de São Paulo, ocorreu no dia 15 de maio de 2026 e marca o primeiro avanço físico na rede que protege o suspeito. Ela é identificada como ex-companheira de Cleiton Antônio da Silva Cruz, o homem de 39 anos que é apontado como a figura central no sumiço das jovens. As autoridades suspeitam que a rede de fuga de Cleiton seja muito maior do que se imaginava, cruzando divisas estaduais para garantir que ele permaneça fora do alcance da lei. A prisão da jovem não foi um evento isolado, mas sim o resultado de um monitoramento cibernético e financeiro que identificou transações incomuns saindo de contas bancárias sob a titularidade dela. De acordo com os relatórios policiais divulgados recentemente, Cleiton vinha utilizando contas bancárias em nome de terceiros, especificamente de sua ex-companheira, para movimentar valores expressivos. Em um mundo totalmente digitalizado, onde qualquer transação com cartão ou transferência deixa rastros eletrônicos, o suspeito conseguiu se manter invisível ao evitar o uso de seus próprios documentos. A polícia aponta que Cleiton usava as contas bancárias da ex-companheira para receber transferências e fazer saques, recebendo apoio financeiro e logístico para custear sua alimentação, transporte e moradia clandestina. Essa logística financeira é considerada vital para a sobrevivência de um foragido do perfil de Cleiton, que já conta com um histórico de evasão do sistema carcerário por outros delitos graves. A quebra do sigilo bancário dessas contas está revelando a origem do dinheiro, abrindo uma nova linha de investigação sobre possíveis financiadores externos que queiram mantê-lo longe da custódia policial. Além da prisão da ex-companheira, a operação policial cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços na cidade paulista de Paraguaçu Paulista. Nessas residências, os agentes da Polícia Civil do Paraná e de São Paulo vasculharam cada cômodo em busca de vestígios de Cleiton ou de qualquer objeto que pertencesse às primas desaparecidas. Durante as buscas, um telefone celular de última geração foi apreendido e encaminhado imediatamente para o setor de inteligência da Polícia Civil, onde passa por uma análise pericial minuciosa. Os detetives esperam que o histórico de mensagens, chamadas recebidas e dados de geolocalização presentes no aparelho possam revelar os passos exatos do suspeito nas últimas semanas, indicando se ele chegou a se esconder na região ou se utilizou a cidade apenas como ponto de passagem. A extração de dados desse celular é tratada como prioridade máxima, pois cada hora que passa torna o rastro do foragido mais difícil de ser seguido. A linha de investigação adotada pela Polícia Civil nos últimos dias tornou-se ainda mais severa. Embora no início houvesse a esperança de que as jovens tivessem apenas sido retidas contra a vontade ou estivessem incomunicáveis, a ausência de qualquer sinal de vida após mais de 30 dias levou as autoridades a trabalharem formalmente com a hipótese de um duplo atentado fatal contra a integridade física das primas. A polícia suspeita que Letícia Garcia Mendes era o alvo principal, enquanto Estela Dalva Melegari Almeida pode ter sido vítima por estar junto com a prima e se tornar uma testemunha indesejada.
Esta divisão de motivos é uma peça fundamental para que a promotoria possa, futuramente, qualificar as acusações contra o suspeito. Paralelamente às investigações financeiras e prisões, as buscas físicas continuam em ritmo intenso, porém silencioso. Equipes de resgate, policiais civis e militares, auxiliados por cães farejadores de alta precisão, têm percorrido áreas de mata densa, plantações de cana-de-açúcar e estradas rurais secundárias nas proximidades de Cianorte, Jussara e Paranavaí. O terreno difícil e a vasta extensão de vegetação no interior paranaense representam um desafio colossal para as buscas. A polícia investiga poços abandonados, riachos e antigas estradas de terra que Clayton costumava frequentar no passado. A cada nova denúncia anônima que chega pelo canal oficial, uma equipe é deslocada para verificar o local, mas até o momento, nenhuma escavação ou varredura trouxe a localização das jovens. As famílias das primas acompanham cada movimento das viaturas com o coração na mão, divididas entre a esperança de um milagre e o pavor de uma confirmação dolorosa. Outro detalhe que veio à tona nas últimas semanas diz respeito ao veículo utilizado na noite do desaparecimento. Câmeras de monitoramento rodoviário e de segurança privada registraram a caminhonete de cor escura passando por pontos estratégicos na madrugada do dia 21 de abril. Os peritos que analisaram as imagens de satélite e de segurança constataram que as placas do veículo haviam sido adulteradas poucas horas antes da viagem. Essa adulteração demonstra, segundo a polícia, que havia um planejamento prévio para evitar a identificação do veículo pelas forças de segurança pública. A caminhonete foi vista trafegando em direção a Paranavaí e, posteriormente, seu rastro desapareceu nas proximidades de uma área rural. A polícia tenta agora descobrir se o veículo foi abandonado em alguma fazenda da região, pintado de outra cor ou desmantelado para ocultação de provas, já que sua localização exata poderia conter vestígios de DNA cruciais para o caso. Clayton Antônio da Silva Cruz não é um criminoso comum. Com 39 anos de idade, ele carrega em sua ficha policial uma série de delitos que vão desde roubo majorado até o envolvimento com substâncias ilícitas. A maior surpresa para as pessoas que conviviam com ele na região de Cianorte foi descobrir que ele operava sob uma identidade completamente falsa. Ele se apresentava como Davi ou Davi Sagaz, construindo uma fachada de homem de negócios ou trabalhador comum para ganhar a confiança de jovens locais. A polícia explica que essa tática de usar nomes falsos é comum entre foragidos que buscam recomeçar a vida em cidades menores, aproveitando-se da falta de cruzamento de dados biométricos em estabelecimentos comerciais e círculos sociais cotidianos. O uso dessa identidade fictícia dificultou o início das investigações, pois as primeiras testemunhas apontavam para um homem que legalmente não existia na região. A ida dos investigadores até Paraguaçu Paulista acendeu um alerta sobre a capilaridade da fuga de Clayton. A cidade, situada no sudoeste do estado de São Paulo, possui rotas de fácil acesso para o Paraná e também para o Mato Grosso do Sul. A polícia trabalha com a hipótese de que o suspeito tenha uma rede de contatos em várias cidades paulistas, herança de seu período de atuação no tráfico de drogas em larga escala. Os moradores locais de Paraguaçu Paulista descrevem uma movimentação incomum de viaturas descaracterizadas nas primeiras horas da manhã do dia 15 de maio. O susto de ver a pacata vizinhança cercada por agentes fortemente armados deu lugar a um sentimento de apreensão ao descobrirem que uma moradora local estava envolvida em um dos casos mais comentados do país. A jovem presa prestou depoimento inicial sob forte tensão, e as autoridades analisam se suas declarações são verídicas ou se fazem parte de uma estratégia de defesa para blindar Clayton. Esta operação interestadual contou com a integração direta entre a Polícia Civil do Paraná e a Polícia Civil de São Paulo. Os investigadores paulistas monitoraram os endereços indicados pela inteligência paranaense por vários dias antes da abordagem oficial, garantindo que a suspeita estivesse no local no momento da prisão. O trabalho integrado demonstra a complexidade em desmantelar redes de apoio a foragidos que se utilizam de divisas estaduais para atrasar as investigações. A delegacia encarregada do caso em Cianorte mantém um sigilo rigoroso sobre o conteúdo dos depoimentos coletados recentemente. As declarações da ex-companheira presa temporariamente são tratadas como segredo de Estado para evitar que cúmplices ainda soltos possam destruir provas ou alertar o suspeito foragido. Fontes ligadas à investigação sugerem que a jovem de 23 anos alegou não ter conhecimento das intenções de Clayton, e que apenas emprestava suas contas por motivos pessoais ou sob coação. No entanto, a frequência e os valores das transações bancárias parecem contradizer essa versão inicial de desconhecimento.
Os investigadores estão cruzando os horários dos depósitos e saques com as localizações das antenas de telefonia celular para mapear se os saques eram feitos pelo próprio Clayton ou por terceiros sob suas ordens, o que comprovaria a cumplicidade ativa da jovem. Especialistas em comportamento criminal que analisam o caso apontam que Clayton apresenta traços de um manipulador habilidoso. A forma como ele se aproximava de pessoas jovens, oferecendo carona, convites para festas e se apresentando com um nome falso de prestígio, demonstra um padrão de comportamento focado em criar laços rápidos de dependência ou admiração. No caso das primas Stella e Letícia, a polícia acredita que ele usou de sua suposta influência e do veículo de porte médio para atraí-las para uma viagem que parecia inofensiva. O comportamento dele após o desaparecimento, cortando todas as comunicações e desaparecendo sem deixar rastros, reforça a tese de um indivíduo frio, calculista e que planeja detalhadamente seus passos de fuga, aproveitando-se de qualquer brecha nas fronteiras estaduais para se esconder. Ao longo das últimas 2 semanas, o canal de denúncias da polícia recebeu dezenas de ligações apontando o suposto paradeiro de Clayton em cidades do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Cada uma dessas informações é filtrada e investigada pelos agentes de plantão. Infelizmente, muitos desses chamados revelaram-se alarmes falsos, gerados pela comoção social ou por pessoas que confundiram cidadãos comuns com a foto do foragido que circula nas redes sociais. A polícia reforça que, embora toda denúncia seja bem-vinda, a veracidade dos dados é crucial para não desviar recursos e pessoal que deveriam estar focados nas buscas reais. A imagem de Clayton, com seus traços físicos marcantes e histórico de usar boné ou capuz, continua sendo amplamente divulgada nos postos policiais de fronteira e rodovias federais. Enquanto a polícia trabalha nos bastidores da inteligência, as famílias de Stella e Letícia enfrentam a dor diária sob a atenção da mídia nacional. A mãe de uma das jovens deu declarações emocionadas pedindo que qualquer pessoa que tenha visto as meninas ou Clayton fale a verdade, mesmo que sob a garantia do anonimato. A comunidade de Cianorte organizou vigílias e caminhadas silenciosas pedindo paz e agilidade na resolução do caso. A pressão sobre a Polícia Civil é imensa, pois o desaparecimento de 2 jovens em circunstâncias tão misteriosas gera um sentimento de insegurança coletiva na região. O medo de que o caso se arraste sem respostas por meses ou anos assombra os parentes, que se apegam a cada detalhe das investigações financeiras como uma luz no fim do túnel. Um dos trabalhos técnicos mais complexos desenvolvidos nos últimos 15 dias é o rastreamento das ERBs, as estações rádio-base de telefonia. Os técnicos estão cruzando os sinais emitidos pelos celulares das jovens na noite do desaparecimento com o sinal do aparelho de Clayton. Este mapeamento geográfico permite recriar a rota exata que a caminhonete fez após sair da boate em Paranavaí. A polícia tenta identificar o ponto exato onde os celulares das primas foram desligados ou perderam o sinal definitivamente. Se esse ponto for mapeado com precisão, a área de busca física poderá ser reduzida de centenas de quilômetros quadrados para um perímetro muito menor, concentrando os esforços dos cães farejadores na área onde os aparelhos emitiram seus últimos sinais de conexão com a rede celular. A cooperação interestadual de segurança é outro ponto forte que se desenvolveu recentemente. A Polícia Civil do Paraná tem trabalhado em estreita colaboração com a Polícia Civil de São Paulo e com a Polícia Federal para monitorar as rotas de fuga. O sistema de monitoramento de rodovias, que utiliza câmeras com leitura de placas inteligente, está sendo alimentado com todas as variações de placas conhecidas que Clayton possa utilizar. A suspeita de que ele possa estar transitando com documentos falsos faz com que os bloqueios policiais em áreas de fronteira com o Paraguai e com o Mato Grosso do Sul fiquem em estado de alerta máximo. A captura do suspeito é considerada a única forma de desvendar o mistério sobre o paradeiro de Stella e Letícia. O papel do celular apreendido na perícia é central nas ações dos investigadores esta semana. Os técnicos buscam por conversas em aplicativos de mensagens criptografadas que possam ter ocorrido nas últimas semanas. Há suspeitas de que Clayton estivesse se comunicando com a ex-companheira utilizando perfis falsos ou números temporários para coordenar o envio de dinheiro. Se os peritos conseguirem recuperar mensagens deletadas ou coordenadas GPS salvas no cache do aparelho, a polícia poderá identificar o local exato onde Clayton se escondeu ou até mesmo onde esteve no dia seguinte ao desaparecimento das jovens. Essa perícia é demorada devido aos protocolos de segurança dos sistemas operacionais modernos, mas é considerada a prova técnica mais robusta obtida até agora. Os peritos do setor de inteligência cibernética utilizam softwares avançados para rastrear conexões de redes sem fio e antenas de transmissão que o celular se conectou nas semanas anteriores. Qualquer registro de endereço de IP,
ou acesso a redes sociais pode fornecer a geolocalização precisa de onde o aparelho foi utilizado. Esse mapeamento digital é fundamental para confrontar o depoimento da jovem custodiada e identificar se ela se encontrou pessoalmente com o investigado após o dia 21 de abril. Na ausência de respostas definitivas, diversas teorias começaram a circular na comunidade e nas redes sociais. Algumas pessoas especulam que as jovens possam ter sido levadas para fora do país, enquanto outras acreditam em um desfecho mais sombrio ocorrido na própria região rural do Paraná. A polícia faz um apelo para que a população evite propagar boatos ou notícias falsas que apenas aumentam o sofrimento das famílias e atrapalham o trabalho oficial. Os investigadores enfatizam que todas as linhas de raciocínio lógico estão sendo seguidas e que nenhuma hipótese foi descartada, mas que as decisões e buscas são baseadas exclusivamente em provas materiais, registros eletrônicos e depoimentos validados judicialmente. Os investigadores não descartam a possibilidade de solicitar à Justiça novas prisões temporárias ou preventivas nos próximos dias. A análise do fluxo financeiro nas contas da ex-companheira presa pode revelar o envolvimento de outras pessoas que facilitaram a fuga de Clayton, seja fornecendo abrigo, veículos ou suporte logístico. A lei penal brasileira prevê punições para aqueles que auxiliam criminosos procurados a se esquivarem da ação policial. E os delegados responsáveis pelo caso já sinalizaram que não hesitarão em indiciar qualquer indivíduo que tenha colaborado de alguma forma com o foragido. Esse cerco legal visa pressionar a rede de apoio de Clayton, forçando-o a cometer um erro que revele sua localização. A investigação sobre o desaparecimento de Stella e Letícia entra em uma fase decisiva onde a paciência e a precisão técnica são as principais armas da polícia. O silêncio que envolve o destino das duas primas de 18 anos é uma ferida aberta para a sociedade paranaense. A prisão da ex-companheira do suspeito foi um importante avanço contra a rede de apoio de Clayton, mas o paradeiro das jovens ainda permanece desconhecido. As buscas físicas prosseguem sob sol e chuva nas matas do interior, enquanto os analistas de dados debruçam-se sobre as telas em busca de um padrão financeiro ou telefônico que aponte o paradeiro das jovens. A sociedade aguarda que o véu do mistério seja erguido e que a justiça prevaleça. Se você deseja continuar acompanhando todos os desdobramentos deste caso, não se esqueça de se inscrever no canal Fatos Investigativos e deixar o seu gostei para fortalecer o nosso trabalho. Comente abaixo qual é a sua teoria sobre o paradeiro das jovens e diga também qual outro caso de mistério nacional você gostaria de ver em nossos próximos vídeos. Para apoiar o canal a continuar criando documentários com esta profundidade, utilize o botão Valeu, o botão Hype, o código que aparece na tela ou confira as recomendações de produtos no comentário fixado. Sua ajuda faz toda a diferença para mantermos as investigações ativas. Nos vemos no próximo mistério.